Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje o tema da live é a rotina semanal de uma empresária de sucesso. Nós falamos em uma das lives da semana passada sobre rotina, sobre organização, sobre construção de uma rotina fixa semanal para conseguir levar mais a sério o negócio, para conseguir viver como uma empresária de verdade e conseguir se organizar para ter mais resultado. Falei sobre isso. E hoje, tá? Eu decidi trazer quais pontos eu acho importante, quais tarefas, digamos assim, eu acredito ser importantes para uma rotina semanal de uma empresária de sucesso, tá? Então, antes eu trouxe a estrutura, como que cria essa rotina em si, né? Enfim, de acordo com a tua realidade. E hoje eu decidi trazer pontos específicos, tarefas específicas que eu acredito ser importantes, ok? E aí, se tu tá assistindo essa live hoje, tu não assistiu a outra, vai fazer sentido, tá? Então, assim, assiste essa daqui e aí depois tu vai lá no meu feed e encontra essa live sobre organização e assiste, tá? Porque aí sim tu vai conseguir te organizar muito melhor, tá bom? Então assiste as outras lives também, ficaram gravadas, tá? Aproveita enquanto elas estão no feed. E vamos lá então. Começando, nossos combinados. Primeira coisa, lembra aqui, ó. Sempre que eu falar alguma coisa que for interessante pra ti, que fizer sentido e tu decidir aplicar isso, tu clica aqui, ó. E aqui no comentário e escreve, vou aplicar, ok? Combinado? Por quê? De nada adianta tu assistir aqui e sair sem aplicar, sem colocar em prática. Aí você vai perder teu tempo assistindo e eu vou perder meu tempo falando pra ti, tá bom? Então, aplica, coloca em prática e já se compromete aqui. Ah, lembrei disso aqui, ok, comenta, vou aplicar. E anota as tarefas, tá bom? Ok, então vamos lá. Ó, e outra coisa, clica aqui, ó, no compartilhar, nessa setinha aqui, nesse aviãozinho. Clica aqui e compartilha com 3 empreendedores que tu conhece. Vai lá, compartilha. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Em questão, por que eu decidi trazer, né, uma rotina semanal de empresária? Porque eu acredito que a organização, ela vem muito da repetição, tá? Da constância, tão falada constância. Então pensa assim, se eu fizer só uma lista de tarefas, pode ser que tu simplesmente vá fazendo uma por uma ao longo da semana, enfim, e acaba se perdendo e não tem uma disciplina de, digamos assim, ó, segunda-feira eu tenho que fazer isso, terça-feira eu tenho que fazer isso, e se perde, e isso acaba até te prejudicando. Porque se tu não tem uma ordem para fazer as coisas, talvez tu faça o que é mais fácil primeiro e adie as coisas mais difíceis, mas às vezes uma coisa que te daria muito mais resultado, se tu tivesse pensado antes, programado para fazer em tal dia, tu conseguiria fazer, entendeu? E não adiaria isso. Então eu acredito sim que é muito importante tu ter dias definidos para cada coisa, tá? E principalmente quem tem filho, quem tem casa para cuidar, quem tem marido, quem tem família, enfim. Ok? Então vamos lá, para explicar por que o semanal é mais interessante, tá? O diário, eu não acredito que seja muito eficiente, porque se tu tem que fazer a mesma coisa todos os dias, talvez fique maçante, sabe? Fique chato em determinado momento, e pode ser que um dia tu não consiga fazer uma dessas tarefas, e aí vai desandar todo o resto, porque um único dia tu não conseguiu fazer, tá? Então, quando é separado ao longo da semana, ao longo dos dias da semana, se tu sabe que na quarta-feira tu vai ter um compromisso e não vai poder executar as tarefas da quarta, tu já distribui elas ao longo da outra semana, entendeu? Ao longo do resto da semana. Então tu não vai se perder, tu consegue ter um controle absoluto das tarefas que tu tem que fazer e acaba sobrando bem mais tempo, tá? A realidade é essa. Então, vamos lá. Quais são as coisas que são importantes? Pensando em quem me segue, pensando no que eu sei sobre vocês, tá? E também em relação à minha rotina. Vamos lá. Precisamos, primeiro ponto, né? Criação de conteúdo. Como assim? Criação de
ideias de conteúdo, anota aí, ó, ideias de conteúdo, porque isso é uma tarefa. Só de tu, ou tu parar para anotar as tuas ideias, ou tu parar para buscar ideias no Instagram, assistir o Instagram, só que de forma intencional, ou simplesmente abrir os teus salvos ali, se tu é que nem eu, que vai, eu achei essa ideia legal, e vai salvando, só que fica uma lista enorme de posts salvos que tu nem sabe mais do que se trata. Eu sou assim. Se tu é assim também, tu deveria ter um momento para parar e analisar esses teus salvos, talvez anotar ou passar para um outro lugar, para o computador, alguma coisa do tipo, e conseguir definir, essa ideia eu gostei, eu vou fazer assim e vou postar em tal dia, vou gravar tal dia, vou postar tal dia, sabe? Essa organização. Então, tem que ter um momento para preparar as ideias, ou para tirar da tua cabeça, ou para tirar do Instagram, ou para tirar dos teus salvos no Instagram, ok? Combinado? Então, a primeira tarefa é separar ideias de posts. A segunda, se tu separou as ideias, o que tu tem que fazer agora? Roteirizar. Como assim roteirizar? Basicamente, parar e organizar. Aí eu vou gravar isso daqui, vou falar sobre tal assunto. Tem a ideia? Vou falar sobre isso daqui nessa ideia. Eu vou gravar dentro de casa. Não, eu vou gravar na rua. Não, essa daqui eu vou gravar, eu preciso de um atendimento. Vai ser durante um atendimento. Ou vai ser... não, essa daqui eu não vou estar falando. Eu vou estar... É só um vídeo de fundo e um textinho na tela. Ok, então tu tem que destrinchar isso, tá? Tem que... é super rápido, tá? Não é uma coisa demorada, não precisa ficar detalhando muito. Não, é só pra tu saber o que tu tem que fazer, entendeu? Tu tem que botar a tarefa, porque tu tem ideia de post. Por exemplo, vou fazer uma ideia de post sobre estratégia de vendas pro Dia dos Pais. Ponto. Essa é a ideia. Eu faria, né? Essa é a ideia. Tá, só que como que vai ser esse vídeo? Tá, esse vídeo vai ser o quê? Eu vou estar gravando aqui, eu vou estar na rua, eu vou estar... eu só vou escrever, vai ser um carrossel, assim, né? Que é a imagem com o texto em cima. Como que vai ser? Então, eu tenho que colocar ali como que vai ser esse post, para que eu saiba qual que é a minha tarefa. Porque se eu colocar que vai ser um vídeo gravado, assim, eu sei que eu preciso ter um dia que eu vou parar, me arrumar, colocar o celular e começar a gravar aquele conteúdo. E aí tem que pensar, se tu se dá melhor só simplesmente colocando para gravar e falando o vídeo, ou se tu tem que escrever de alguma forma antes o teu roteiro, o que tu vai falar. Se tu vai colocar em tópicos, eu tenho que falar sobre isso, isso, isso e isso. Ponto. Só esse assim. Ou se tu é o tipo de pessoa que gosta de roteiro, palavra por palavra, e aí tu vai gravando frase por frase e vai conseguir depois, tu corta na edição, né? E aí deixa o teu vídeo prontinho, montadinho. Então, isso tudo tu tem que ter definido, entendeu? Então, vamos lá. Segunda parte, roteirizar os conteúdos. Pegou as ideias? Roteirizar. É outro momento. Depois disso, aí se tu tem roteirizado, tu vai gravar, né? Tu vai produzir os conteúdos. Então, tem os que são gravados, aí tu vai gravar. Tem os que é pra editar, né? Então, tanto esses aqui, quanto os que são só a imagenzinha de fundo, o videozinho de fundo e o texto na tela, tu tem que editar, esses também. E, por último, os que são imagem ou carrossel, que tu vai escrever o texto deles ou que tu vai montar o carrossel em si. Então, 5 etapas, tá bom? 5 etapas pra ter os conteúdos. Só nessa parte de conteúdos da tua rotina são 5 etapas. Então, tu tem que organizar ao longo da tua semana quando tu vai fazer isso. Por exemplo, tá? Tu pode separar. Vou separar as ideias na sexta-feira ou na quinta-feira à tarde, tá? Vou supor aí, depois tu organiza na tua rotina conforme for melhor, tá? Isso daqui de ideias é tipo 20 minutos, tá? Não é 2 horas pegando ideias de conteúdo, é só as ideias para a semana, entendeu? Tu não vai pegar as ideias para o ano todo, né? Tu vai pegar ideias só para a próxima semana. Então, se tu vai fazer isso na quinta ou sexta, é porque tu vai separar, ou sei lá, qual dia, é porque tu vai separar as ideias para semana seguinte, entendeu? Essa é a lógica, porque tu vai produzir os teus conteúdos com antecedência, é claro, uma empresária é dona de uma empresa de milhões, né?
É claro que ela vai produzir tudo com antecedência, porque ela é organizada, certo? Ela não faz o post de hoje para daqui a pouco, né? Acho que sim. Espero que sim, espero que vocês estejam me entendendo. Então, é isso, tu vai separar as ideias, vai parar para separar as ideias para a semana seguinte. Então, vai sempre ter post adiantado, tá? E aí, se tu quer, tu deixa salvo, né? Depois que tu concluir lá, tu deixa salvo ali nos rascunhos e aí tu posta na hora. É hora de postar, de fazer o post, vai lá e posta. Ou tu já pode programar, tá? Aí vai do que ficar mais fácil pra ti, ok? Então, vamos lá. Separou as ideias pra semana seguinte. Aí depois, a parte de roteirizar. Separei as ideias. Se dá pra ser no mesmo dia, coloca aí no mesmo dia. Ou coloca no dia seguinte pra já roteirizar. Então, se tu pegou as ideias ali, vamos supor, na quarta-feira foi dia de pegar as ideias, na quinta-feira tu vai roteirizar. Então, separa ali 30 minutos para fazer os roteiros, dependendo de como que tu for fazer, dependendo da quantidade de posts que tu for fazer por semana. Tem vários fatores, mas vê aí qual o tempo que tu acha que tu leva para destrinchar essas tuas ideias e ponto. Foi roteirizar. Aí, roteirizou na quinta-feira, tá? Na quinta-feira de manhã, ou quinta-feira de tarde. Depois, o que é? Tem que gravar. Então, tá, ok. Então, eu vou gravar na quinta à tarde. Ou eu vou gravar na sexta de manhã, tá? Enfim, aí tu vai definir o horário que tu vai gravar. Qual dia, se puder ser fixo, melhor ainda, dia e horário que eu tenho que gravar. Por exemplo, eu antes gravava na terça-feira, tá? Terça-feira à tarde. Então, toda terça-feira, às 1h30, 2h da tarde. 2h da tarde, eu tinha gravação marcada. Então, não é a equipe que veio gravar comigo, não, eu mesma ia gravar sozinha, só que eu tinha esse compromisso de toda terça, às 14 horas, gravar os meus vídeos, entendeu? Então, já tinha o roteiro pronto, já tinha o que eu ia falar, já tinha tudo definido, apenas eu ia parar, pegar minha listinha do que eu ia gravar e começar a gravar um por um. Aí eu parava lá pelas 5 da tarde, por aí, tá? Então, era isso. Então, vamos lá. Definiu isso aí na rotina. A parte de gravação, qual dia e horário que tu vai gravar. Depois, a parte de edição, qual dia e horário que tu vai editar os conteúdos. Eu fazia o seguinte, gravava na terça à tarde, aí tu vai na tua rotina, tô dando o meu exemplo. Gravava terça à tarde e editava na quarta-feira e na quinta. Por quê? Porque eu gravava muito, então eu não tinha como editar todos os vídeos em um período só, porque eu tinha outros compromissos também. Então eu gravava ali na terça à tarde e na quarta-feira à tardezinha, assim, que era o horário que eu não tinha reunião, à tardinha, assim, das 6 às 7, por aí, das 6 às 7 ou das 6 às 8, às vezes, dependendo da quantidade de vídeo, eu separava só para editar os conteúdos, tá? Ou, enfim, fazer só meia hora num dia e no outro dia. Eu acho mais fácil, por quê? Porque eu não gosto muito da edição de vídeo, então eu demoro um pouquinho mais, tá? E também sou muito detalhista em questão de edição, então demora mais pra mim. Então, se eu pudesse separar, tipo, meia hora na quarta e mais meia hora na quinta pra editar, eu edito tudo e não me canso, entendeu? Não fica maçante essa tarefa, ok? Então, vai de como... A questão é, tu precisa adaptar na tua rotina, não é o Instagram... não é a tua rotina que tem que se adaptar e mudar tudo na tua vida para que tu consiga produzir conteúdo pro Instagram. A produção de conteúdo pro Instagram, ela tem que se encaixar na tua rotina. Então, tu vê quais são as brechas na tua rotina, quais são as coisas que quais os horários que tu consegue encaixar e como que tu consegue dividir para que tu consiga produzir conteúdo. Tu não precisa separar um dia da tua semana pra pegar ideias, roteirizar, gravar, editar e produzir os carrosséis, os textos das fotos. Não, né? Porque quem tem um dia inteiro, aí tu vai ficar um dia inteiro sem atendimento para produzir conteúdo? É claro que não, né? Então, faz muito mais sentido tu destrinchar essas tarefas em menorzinhas, né?
Para que tu consiga encaixar, eu tenho atendimento das 9 às 5 ou das 9 às 6. Tá, eu só tenho das 6 às 7 para produzir todos os dias. Então, 1 hora por dia ali, ou meia hora por dia, tu consegue fazer isso daqui, entendeu? Aí tu, eu não tenho 2 horas para gravar os conteúdos direto da semana. Tá, então tu vai fazer uma estratégia diferente. Ao longo da semana, tu já vai estar arrumada para os teus atendimentos, para o teu trabalho. Ao longo da semana, tu grava um vídeo por dia, mas tu não vai postar no mesmo dia. Tu vai, da mesma forma, organizar esses conteúdos para que tu poste na semana seguinte, entendeu? Então, ao invés de tu pegar um dia inteiro para gravar, para fazer tudo isso, ou simplesmente gravar tudo de uma vez só, muitas horas, se tu não tem essa disponibilidade, pega assim, um vídeo, vou gravar, só vou pegar, já tem tudo roteirizado, roteirizou em 30 minutos, 40 minutos num dia só, fez tudo, tem os roteiros. Agora, no dia seguinte, vou trabalhar, tem uma brecha entre os atendimentos, tem um intervalinho aqui, depois do almoço, talvez, vou parar, ou no final do dia, tenho 20 minutos. Ok, então tu vai gravar um vídeo em 10. Ok? Porque é só pegar o roteiro, botar pra gravar, tu não vai editar. Entendeu? Tu não vai editar isso. Tu só vai pegar o roteiro que tu já tem, vai colocar a câmera do celular e vai gravar o teu vídeo. Se tu tiver muitos erros, tu vai levar 15 minutos pra gravar um vídeo de 1 minuto. Entendeu? Então, gravou, não vai fazer mais nada. É só isso, gravou o vídeo. No dia que tu definiu na tua rotina que tu vai editar, aí sim tu vai editar esses conteúdos. Entendeu? É por isso, tá? E eu falo assim, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de organizar a sua rotina para a criação de conteúdo. Eu lido com isso, né? É exatamente isso que eu tenho feito, que eu tenho ensinado há alguns anos já, tá? Então, para as minhas alunas, sendo do método ou sendo da mentoria, eu sempre passo, eu entendo a rotina delas antes, né? Gosto de entender, mas eu sempre passo essa ideia de que não é a tua vida que tem que se adaptar à produção de conteúdo para o Instagram, né? Ou para outras redes sociais. Não é isso, não é? Tu tem que modificar toda a tua vida, por exemplo, para fazer stories, tu tem que se tornar uma outra pessoa, tu tem que parar a tua rotina para fazer stories. Não é assim que funciona a vida, né? Eu sei que muita gente vende isso para vocês, eu sei que muita gente fala que tu tem que parar, que tu tem que produzir, tu tem que fazer tudo, tem que estar todos os dias, que tu tem que estar fazendo todos os dias. Eu não apareço nos stories todos os dias e eu não indico para as minhas alunas aparecer todos os dias. Eu falo assim, temos uma programação, eu passo um cronograma semanal de stories e tudo mais, mas assim, de acordo com a tua rotina, de acordo com a tua vida. Antes de ser empreendedora, antes de ser produtora de conteúdo, tu é um ser humano, né? Ponto. Tu é um ser humano com responsabilidades, com uma vida, com uma rotina, talvez com filhos, entendeu? Com pais que tem que cuidar, pais idosos, enfim. São várias diferenças na rotina de cada pessoa. Então, não tem como eu te passar uma coisa, é assim que tem que ser a tua rotina. E eu sei disso porque chegam muitas pessoas falando que não conseguem, que não dão conta, porque venderam uma ilusão de que a rotina de todo mundo é igual, ou que pelo menos a rotina perfeita é essa daqui, e se tu não segue ela, tu tá errado. Se tu não consegue dar conta de todos os dias aparecer no Instagram, de gravar 2, 3 vídeos por dia todos os dias, de fazer live todos os dias, de todas as coisas, tu não é boa pro Instagram, tu não consegue dar conta, tu não consegue fazer, então não é pra ti. Aí muitas pessoas falam, eu tô pensando em desistir, eu não consigo postar todos os dias. Ok, se tu não consegue postar todos os dias, vamos organizar a tua rotina, vamos ver como que dá pra ser, como que é possível encaixar esse objetivo dentro da tua vida. E não encaixar a tua vida dentro deste objetivo, é totalmente o contrário, entendeu? O Instagram não pode ser uma prisão. Produção de conteúdo, ela é uma ferramenta para que tu alcance os teus objetivos, para que tu melhore a tua vida, não que tu piore. Por que tu vai piorar a tua vida com produção de conteúdo pro Instagram? Entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, aí se é assim, não faz sentido ser empreendedora, não faz sentido querer vender mais, não faz sentido nada, porque tu tá destruindo a tua vida, destruindo a tua saúde mental para fazer isso, entendeu? Então, por isso, o objetivo, exatamente, tu
pegar as tarefas, essas coisas que tu tem que fazer, essas ações que são importantes para tu conseguir criar conteúdo com constância e tudo mais, pegar isso e adaptar na tua rotina. Tá, eu tenho uma brecha aqui, depois do intervalo do almoço, do 12h40 até a 1h30, que eu consigo fazer alguma coisa. Ok, então dentro desse tempo tu encaixa, dessas cinco etapas que eu te passei, encaixa alguma coisa dessas, entendeu? Vai encaixando. Tá, na quarta-feira eu tenho 2 horas livres, ok, então dessas 2 horas tu vai separar uma dessas tarefas para colocar ali, para encaixar, não vai ocupar todas as tuas 2 horas, porque tu provavelmente tem mais o que fazer, além de ficar produzindo conteúdo pro Instagram, tu não vai perder tua vida toda fazendo isso. Então, tu vai encaixar ali, eu tenho 2 horas, ok, então 40 minutos dessas 2 horas vai ser para roteirizar os teus conteúdos. Pronto, simples. Aí assim, desta forma, tu consegue organizar direitinho e seguir, né, com constância a produção, sempre com antecedência para a próxima semana, para tu não enlouquecer, para tu não perder horas criando conteúdo, para tu não perder tua vida e para tu não se tornar refém do Instagram, né? Esse é o objetivo principal, ok? Então, finalizamos essa parte do conteúdo, certo? Então, vamos lá. O que mais? Além disso, o que uma rotina de uma empresária de sucesso precisa, né? Não vou falar tudo, a gente sabe que tem muita coisa, tá? Então, temos pouco tempo aqui. Mas, como eu falo sobre criação de conteúdo, principalmente, já resolvemos. O que mais que precisa? Questão de atendimentos, tá? Quais são os teus horários que tu vai atender se tu faz esse tipo de serviço, né? Se tu atende clientes ou se tu oferece um serviço que tem ali horário marcado, enfim. Qual é o horário dos teus atendimentos? É das 9 ao meio-dia e depois da 1 às 5, ou da 1 às 6, ou ele estica mais um pouquinho, dependendo do horário que a cliente marca, entendeu? Isso tu tem que ter definido, porque não é o horário que a cliente quer, é o horário que tu tem disponível. E se por acaso, eu preciso de um atendimento às 8 da noite, tá? Aí tu decide se tu vai abrir uma exceção ou não, mas o teu horário, ele tem que estar definido. Uma empresa sempre tem um horário de funcionamento definido, né? Então, se tu quer começar a se perceber como uma empresária de verdade, né? E não mais levar isso como uma renda extra, como um bico, né? Como apenas ali, é para pagar conta, né? Não é mais isso, e sim, eu quero construir uma empresa de verdade. A primeira coisa que tem que definir os horários de funcionamento, né? Tem que definir que a tua empresa, ela não é a hora que dá, não é o que os outros querem, é o que tu tem definido. Aí sim tu começa a te levar a sério. Não é que eu sou maquiadora e eu faço qualquer horário, não, eu tenho um estúdio de maquiagem, aí eu tenho uma empresa e nós funcionamos nesses horários. Horário extra, às vezes, dá pra tu cobrar até mais. Se tu faz o horário comercial e a pessoa quer ali, ela vai pra uma festa e ela quer uma maquiagem às 9 horas da noite, 21 horas, tu já pode cobrar uma taxa de horário, né? Uma taxa por ser um horário fora do horário comercial, né? Fora num horário normal de atendimento. Então, tu tem que deixar, às vezes, de estar com a tua família, de fazer o jantar, ou de jantar com a tua família, ou de colocar o teu filho pra dormir, porque tu tem um atendimento, então tu pode cobrar uma taxinha, tá? Isso muita gente faz, eu acho super válido, né? Então, enfim, define o teu horário de atendimento. Ok, define o teu horário. Tá, quais são as coisas que tu tem que fazer? Tem que organizar a tua mesa, tem que fazer a limpeza do teu ambiente de trabalho, tudo isso. Tu pode colocar na tua rotina. Tá, toda sexta-feira, às 18 horas da noite, da tarde, tem a limpeza do meu escritório, tem a limpeza do consultório, tem a limpeza do meu estúdio, né? Enfim, sendo tu que faz ou tu contrata outra pessoa para fazer, define ali o horário fixo para isso. Eu tenho que falar com fornecedores toda semana, tá? Então, qual o horário que tu vai destinar para isso? Qual dia e horário? Tá, então toda terça-feira, às 14 horas da tarde,
é o horário que eu faço contato com os fornecedores, entendeu? Tudo isso na tua rotina tu tem que ter definido. E claro, eu não consigo te passar tudo, né? Enfim, questão ali do que eu consigo te passar que é importante. A criação de conteúdo, que eu já falei, os horários, essa parte de organização do teu ambiente de trabalho e também a questão de finanças, né? Então, assim, todo dia, pode ser toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, vou colocar um horário. Assim, toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, eu tenho que avaliar as contas, tenho que ver o que entrou, o que saiu e pagar o boleto, enfim, né, tudo que precisa. Fazer as cobranças também, né, se tu não cobra antecipado, enfim, fazer as cobranças também toda sexta-feira, tal horário, ou tal, toda segunda-feira. Enfim, vai do que fizer mais sentido pra ti, do que for mais fácil, né, do que facilitar a tua vida como empreendedora e não o que dificultar, ok? Então, finanças também, é importante que tenha um dia e horário definido para tu sempre avaliar o que entrou, o que saiu, as contas que tem para entrar e as contas que tu tem que pagar, ok? Então, essas são as que eu posso te falar. Mas além disso, claro, tu tem que avaliar quais são as coisas que tu precisa fazer toda semana e, de fato, colocar isso numa agenda. Coloca num planejamento semanal, que foi o que eu falei na outra live, que tu pode assistir. Coloca num planejamento semanal, tudo destrinchado, ok? Mas, enfim, quis exatamente trazer nesta live, especificamente em questão de rotina semanal, principalmente a questão da criação de conteúdo. Por quê? Tu sabe que pra tu vender, pra tu ter mais clientes, tu tem que criar conteúdo, tu tem que produzir aqui, tu tem que fazer vídeo, tu tem que fazer reels pra alcançar mais pessoas, tu tem que fazer stories pra conectar com essas pessoas e conseguir vender. Talvez, dependendo do teu nicho, se é uma loja, por exemplo, é importante fazer live shop, né? Pode ser uma vez por semana tu faz uma live mostrando os produtos promocionais ou a coleção nova e tu faz bastante venda, sabe? Então, é importante sim, todo mundo sabe disso, né? Enfim, e se tu me segue, tu sabe da importância disso também. E foi exatamente esse o objetivo, tá? Então, eu quis te passar exatamente como que organiza. Essa é a parte que é como eu explico, né? Claro, com um pouco mais de detalhes, enfim, e personalização. É a forma que eu ensino para as minhas alunas a organizar a produção de conteúdo na sua semana, na sua rotina, tá? Então, espero que tu aplique isso. Se não pegou alguma parte, vou deixar gravada, tá? Então, assiste lá a gravação, vai estar no meu feed. E vai anotando, tá? Vai fazendo e, principalmente, coloca em prática, tá? Não adianta tu assistir e não aplicar, e não fazer, e continuar com a mesma dificuldade. Eu não dou conta, eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Não é que não tem tempo, tu tem sim brechas, né, na tua rotina. Se tu tem, às vezes, 20 minutos que tu gasta rolando feed ou assistindo os stories dos outros, tu tem esses 20 minutos que tu poderia estar aproveitando para fazer um conteúdo, um post que já pode te trazer mais clientes, te trazer mais dinheiro, te trazer mais reconhecimento e liberdade, entendeu? Então, é sim uma questão de organização, mas não é da forma que as pessoas falam, que se tu não faz é porque tu não quer. Não é isso, é só porque tu não sabe ainda, que tu não entendeu ainda como que tu pode organizar a tua rotina de uma forma leve e realmente aplicar isso, encaixar a produção de conteúdo na tua vida e não destruir a tua vida e não reorganizar completamente a tua rotina pra tu se encaixar num modelo que não funciona pra ti, tá bom? Então, espero ter te ajudado hoje e nos vemos amanhã, meio-dia, no Almoço com Lili. Beijos!